e vou fazer uma apresentação sobre gestão de manutenção. Bom, no início das indústrias, a única preocupação com manutenção na década de 40 e 50 era a manutenção corretiva. E depois, nas décadas de 60 e 70, as empresas começaram a trabalhar mais com manutenção preventiva. Somente no início da década de 80 que percebeu-se que deveriam ter maior controle para evitar paradas inesperadas. E com isso, começamos a entender melhor o que veio a ser a gestão de manutenção. As práticas de manutenção ajudaram a reduzir muitos custos com paradas inesperadas, falhas de produção, acidentes, compras para reposição e peças emergenciais. Trabalha basicamente com a gestão e operação, onde a gestão fica a cuidado da engenharia e da administração, e a operação com os técnicos de manutenção. Nas equipes de manutenção, os funcionários envolvidos devem ter um conhecimento geral de todos os equipamentos e devem ser capacitados para saber lidar com quaisquer emergência. Por isso, é comum os técnicos de manutenção ter conhecimento no caso de uma metalúrgica, para trabalhar com solda, tubulação, leitura de desenho técnico, conhecimento elétrico e hidráulico, para que o serviço não fique parado, mesmo que seja para o primeiro socorro, até para chegar à equipe especializada. Claro que esse tipo de situação é o que temos que tirar de nossa empresa, pois a ideia da gestão da manutenção é que, através da manutenção preditiva e preventiva, essas emergências sejam evitadas. Vamos falar de alguns tipos de manutenção. Nós temos a manutenção corretiva, seria como o que apaga o fogo, né? Essa, na verdade, não podia ser usada, mas, infelizmente, é a manutenção que mais é usada nas empresas. Ela é a manutenção mais cara, pois afeta diretamente o ativo e, normalmente, para a máquina. A manutenção corretiva pode ser dividida em manutenção corretiva planejada e corretiva não planejada. A planejada corretiva seria a inspeção anterior, detectou uma falha, e aí vai ter que arrumar. A corretiva não planejada, normalmente, é só quando a máquina para de funcionar. Nós temos também a corretiva paliativa, que é quando é o quebra-galho, né? É aquela quando você tem que arrumar, mas é para quebrar um galho só para funcionar durante o dia. E temos a corretiva definitiva, que é um conserto provisório e o agendamento técnico para depois poder resolver o problema, pode ser depois do horário do expediente. Manutenção preventiva é considerado como manutenção programada, e onde você se agenda e se prepara para fazer com um planejamento. Ela diminui a probabilidade de falhas futuras, e com isso reduz a manutenção corretiva. Pode ser também dividida em preventiva, baseada no uso, e preventiva, baseada no tempo. Também temos a manutenção preditiva. Deveria ser a manutenção ideal, usada para as empresas. Mas hoje no Brasil ainda é muito pouco usado. Uma porcentagem muito pequena de empresas de pequeno e médio porte usam essa manutenção. Ela trabalha com acompanhamento de resultados, feitos através de relatórios periódicos, através de sensores de vibração, sensor de temperatura, informação do fabricante quanto à sua durabilidade, até mesmo análise diária do funcionamento, que seria a manutenção sensitiva. Essa manutenção preditiva se divide em preditiva sensitiva, que seria a visão, tato, olfato, audição, para identificar as falhas, e a preditiva monitorada, com sensores e geração de relatórios. Nós temos também a manutenção prescritiva, que ela é um pouco mais além da preditiva, pois ela usa os dados da preditiva para sugerir melhorias futuras, independente das falhas. Nós também temos a manutenção detectiva. Ela usa aparelhos adequados com o objetivo de identificar acontecimentos não encontrados durante sua operação. Verifica principalmente os pequenos defeitos que podem ter impactado e podem ter impacto a longo prazo. Alguns tipos de terminologia também, e um tipo de manutenção também é a preventiva total, né? O seu princípio considera que o papel de buscar eficiente não está somente a cargo das equipes de manutenção, mas de todos. No Brasil, ainda estamos muito abaixo da média dos países de primeiro mundo com a questão de gestão de manutenção das máquinas. As micro e pequenas empresas têm baixos números de manutenção preditiva. Apenas as grandes empresas a partir de 100 funcionários ainda se preocupam com a questão da gestão pela questão somente dos custos altos. Já o pequeno empreendedor prefere apagar o fogo quando acontece. E isso causa, sem ele perceber, uma perda significativa de sua produção, perde horas de trabalho com funcionários que não podem dar continuidade ao seu serviço, e no final do mês, muitas empresas acabam não conseguindo cumprir seus prazos, e muitas vezes perdem seus contratos bons, pois já que não podem dar confiabilidade que o cliente deseja. Exemplos práticos de como começar a pensar como gestor de manutenção. Eu preciso ter inicialmente a ideia de alguns itens para planilhar, que seria a descrição do problema, a frequência com esse problema acontece, né, se é mensal, semanal, diário, mensal, semestral, o tipo de manutenção que você vai ter que vai fazer, né, que é uma manutenção preventiva, preditiva, corretiva, né, e a condição do ativo, se ele vai parar ou vai ser feito durante o dia, o uso da máquina vai ser usado nessa manutenção. A manutenção também pode ser abrangida de vários tipos de trabalhos. Na parte civil, podemos exemplificar com a conservação das paredes e de telhados, suporte estrutural. Na parte mecânica, nas máquinas, equipamentos que não podem parar, não podem perder a produção. Nos veículos, também nas aeronaves, equipamentos de grande complexidade, que podem ter falhas, pois além de tratar de vidas, tem um custo que pode chegar a valores estratosféricos no caso de uma parada. A gestão de manutenção pode até tratar do lado humano, do RH, do ambiente de trabalho, que também pode afetar a produção se houver estresse ou sobrecarga de trabalho. Vamos falar agora de alguns tipos de sistemas que hoje se usa muito na parte de manutenção. O PCM. O PCM seria o planejamento de controle de manutenção. Nela colocamos metas, planos, recursos, responsabilidades de programação, melhorias. Nesse caso, nesse método que nós aplicamos o 5H, 5W, 2H. O que são as perguntas? O que, por quê, quem, quanto, como, quando e onde. Ele é o núcleo central da administração, da função dentro da empresa.
com o objetivo de aumentar a confiabilidade, disponibilidade e qualidade dos equipamentos. Coleta os dados como tempo da manutenção, estado e conservação dos equipamentos, tempo médio. Ela trabalha com 3 chaves principais, que são as pessoas, os processos e os ativos. A RCM, manutenção centrada de confiabilidade, é o processo para identificar e gerenciar as falhas para qualquer ativo fixo, política de manutenção para preservar os ativos e utiliza técnicas para realizar o planejamento eficiente. Temos também a TPM, que é a manutenção produtiva total, que é onde abrangemos todos os conhecimentos e, além disso, deixamos ela como responsabilidade não só dos técnicos, mas também de todos os envolvidos na empresa, através de reuniões, treinamentos e conscientização da empresa.